Todo mundo virou as costas para o Iraci. Disseram que ela não servia para nada porque não podia ter filhos. Nem o próprio marido quis ficar. Mas quando ela achava que ia morrer sozinha, um homem Apache apareceu, com um passado tão quebrado quanto o dela. O que eles viveram juntos vai te cortar o coração. Mas o final? O final, você nunca vai esquecer. Se prepare para chorar, se revoltar, torcer e, acima de tudo, se emocionar com essa história de rejeição, coragem e um amor que nem a morte conseguiu apagar. O sol mal tinha nascido e o vento já soprava quente pela terra vermelha da aldeia. O Iraci caminhava descalça, com os olhos no chão e o coração pesado. Cada passo ecoava como uma sentença, e naquela manhã, a sentença seria dada diante de todos. O povo se reunia em círculo perto do tronco de juazeiro, onde os rituais de mudança aconteciam. Era ali que casais se uniam. Crianças recebiam nome, e agora, uma mulher seria desonrada. O Iraci sabia disso. Não precisava que ninguém dissesse. O silêncio das outras mulheres, os olhares de lado, as costas viradas. Tudo falava mais do que palavras. Irapuã, seu marido, estava no centro da roda. Tinha a voz forte e a testa franzida. Estava com o cocar de penas negras, o mesmo que usava em caçadas. Quando ela se aproximou, ele nem estendeu a mão. Chega de esperar por broto que nunca nasce. Ele falou alto, para que todos ouvissem. Um homem precisa de filhos. Precisa deixar sangue. Comigo você já teve tempo demais. O Iraci apertou os lábios. Sua garganta queimava, mas não saiu nenhum som. Ela só olhou para ele. E naquele olhar havia tudo. Dor, vergonha, raiva. Mas ninguém viu. Estavam todos ocupados assistindo o espetáculo. Uma velha da aldeia balançou a cabeça. Mulher que não dá fruto é como tronco seco. Só ocupa lugar. Irapuã virou as costas. E foi isso. Nenhum abraço. Nenhuma última conversa. Nenhum respeito. O Iraci saiu devagar. Cada passo era como se arrastasse o próprio corpo. Algumas crianças riram, apontando para ela. Uma mulher de tranças sussurrou para outra. E ainda andava de queixo erguido esses dias. Agora tá aí, murcha como folha. Ela andou até a beira do mato onde tinha uma cabana abandonada. Antigamente era usada por caçadores de passagem. Agora era dela. O lugar dos que não servem mais. Durante dias, ela viveu em silêncio. Fazia sua própria comida. Buscava água escondida. Evitava olhar para a aldeia. Às vezes, se sentava debaixo da sombra de uma árvore e só olhava para o nada. O que mais poderia fazer? Quem ela era agora? Uma mulher sem filhos, sem marido, sem lugar. O que mais doía não era o abandono. Era a ideia de que talvez eles estivessem certos. Uma noite, a lua estava clara no céu quando ela ouviu galhos se partindo. Pegou um pedaço de madeira como se fosse lança. O barulho vinha da mata. "Quem tá aí?" gritou com a voz trêmula. Nada, só o vento, até que surgiu. Um homem, alto, com a pele queimada de sol e cicatrizes nos braços. Tinha olhos duros, daqueles que viram coisa demais. Usava roupas simples, um pano amarrado na cintura e botas de couro velho. Não disse nada, só olhou para ela. "Tá perdido?" O Iraci perguntou. O homem olhou em volta, respirou fundo, depois respondeu. "Tô só de passagem." Ela soltou um pouco a madeira, mas continuou atenta. "Aqui ninguém gosta de gente de fora", avisou ela. "Nem de quem é daqui, pelo que vi." Ele respondeu, apontando com a cabeça para a aldeia ao longe. O Iraci abaixou os olhos. Ele acertou em cheio, mas ela não falou nada. Só se virou e entrou na cabana. No dia seguinte, ele apareceu de novo. Estava com um peixe pendurado numa vara. Chegou perto, abaixou o peixe no chão e disse: "Tem fogo aí dentro?" Ela hesitou. "Tenho, mas não tenho panela." Ele tirou uma das suas.
Sentaram ao redor da fogueira e comeram sem conversar muito. Só mastigavam e olhavam para o fogo. Na terceira noite ele apareceu de novo. E assim foi durante dias, sem avisar, sem prometer. Ele só vinha e dividia silêncio com ela. Numa dessas noites, enquanto ela arrumava a lenha, ele perguntou: "Qual seu nome?" "O Iraci." "Bonito." Ela não retribuiu o elogio. Só perguntou de volta: "E o seu?" "Aruanã." Ela levantou os olhos e encarou ele pela primeira vez. "Você tem cicatrizes no braço," disse. "E você tem no peito." Ele respondeu. "Só que ninguém vê." O Iraci virou o rosto, engoliu seco. Naquela noite, quando ele foi embora, ela se sentou do lado de fora da cabana e olhou para a lua. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém a tinha enxergado como pessoa, não como um fardo, mas ela não sabia que alguém também os estava observando da mata. E essa pessoa voltaria para a aldeia com a língua afiada como faca. Se essa história mexeu com você, deixa seu like e se inscreve no canal. Tem muita história real e tocante vindo por aí. E eu quero que você viva cada uma comigo. O Iraci acordou com um nó na garganta e o corpo pesado, como se a noite tivesse sido feita de pedras. Dormir já não era descanso, era só mais um jeito de sentir a solidão sem precisar fingir força. O sol entrava pelas frestas da cabana e fazia dançar pequenos feixes de luz sobre o chão de terra batida. Ela olhou para o lado. O canto onde Aruanã tinha se sentado na noite anterior estava vazio. Ela se levantou, lavou o rosto no balde com água do rio e saiu para buscar lenha. Precisava se manter ocupada, ou o pensamento voltava para o lugar onde ninguém queria estar. Na memória. A cada passo que dava na mata, lembrava do jeito que ele a olhava. Não como quem sente pena, mas como quem entende. No caminho notou pegadas no chão. Eram recentes, pesadas, de mais de uma pessoa. Parou. O coração apertou. "Aruanã", sussurrou, como se ele pudesse ouvir. Voltou correndo para a cabana com a lenha caindo do braço. Não havia sinal dele, nem do peixe que ele sempre trazia. Nada. Passou o dia todo esperando, sentada na porta, com o olhar fixo na trilha de entrada. Quando a noite caiu e ele não veio, sentiu uma pontada funda no peito. Não era raiva. Era medo. Não queria que ele tivesse ido embora, mas mais que isso, não queria voltar a ser só ela com o vazio. No dia seguinte, logo cedo, ouviu vozes na mata. Se encolheu dentro da cabana. Espiou pela fresta da parede. 2 homens da aldeia conversavam baixo. Um deles era irmão de Irapuã. "Eu vi", tô dizendo. Os 2 juntos. Tava sentado do lado dela como se fosse marido. "Apache? Aqui?" E ela rindo. Rindo. Aquela infértil. Nunca riu com o meu irmão daquele jeito. Se o cacique souber. O Iraci trincou os dentes. Sabia o que viria. E dessa vez não ia ser só julgamento. Ia ser punição. Afastou-se da cabana. Foi até o rio. Precisava encontrar Aruanã. Caminhou por horas pela beira da água, chamando seu nome. Quando o sol já estava alto, o viu lá, de costas, lavando o rosto no riacho. Estava com o peito nu, mostrando as cicatrizes antigas. "Aruanã", gritou. Ele se virou, surpreso. "Estão atrás de você", ela disse ofegante, aproximando-se. "Viram a gente. Falaram que vão contar ao cacique. Pode ser perigoso." Ele assentiu com a cabeça. Não pareceu surpreso. "Eu imaginei." "Por que voltou, então?" Ele respondeu sem hesitar. "Porque você ainda está aqui." Ela respirou fundo. Quis abraçá-lo, mas travou. Não sabia se podia. "Eu tô cansada de fugir, mas também não quero te perder", disse ela quase num sussurro. "E eu não quero que te machuquem por minha causa." Ele falou firme. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. O som do rio correndo foi tudo o que se ouviu. "A gente pode atravessar para o outro lado", disse ele, apontando. "Tem terra boa, sem aldeia, sem regra. Só a gente. E a gente vive do quê?"
do que sempre viveu, da terra, do mato, da força. O Iraci hesitou, olhou para o lado da aldeia e depois para ele. Era a segunda vez que teria que abandonar tudo. A primeira foi por rejeição, essa seria por escolha. Me dá essa noite, ela disse. Amanhã cedo a gente vai. Ele concordou com um gesto, e os dois seguiram juntos de volta à cabana. Durante a madrugada, o Iraci mal conseguiu dormir. A cada barulho na mata levantava. O medo não era novo, mas agora vinha acompanhado de algo mais forte. Esperança. Pela primeira vez, alguém queria ficar com ela mesmo sem filho, mesmo sem utilidade, mesmo sem passado bonito. Isso assustava mais que qualquer castigo da aldeia. Quando o dia clareou, ela já estava pronta. Uma pequena bolsa de palha nas costas com raízes, remédios e pedaços de fumo. Aruanã a esperava do lado de fora com 2 cantis e um facão amarrado na cintura. Sem dizer nada, caminharam juntos até o rio. Lá, olharam uma última vez para a aldeia do outro lado. O lugar onde ela nasceu, cresceu, foi humilhada. E agora, abandonava por vontade própria. Mas mal sabiam eles que, escondido entre as árvores, o irmão de Irapuã observava tudo com os olhos cheios de ódio. E o que ele faria nos dias seguintes mudaria o destino dos dois para sempre. Quero saber de onde essa história está chegando. Comenta aí o nome da sua cidade ou estado. Vamos ver até onde o amor de Iraci e Aruanã consegue tocar. O rio estava calmo naquela manhã. O céu acinzentado deixava o dia mais frio que o normal, e a mata parecia quieta demais. O Iraci caminhava com passos firmes, mesmo com o coração apertado. Aruanã seguia ao lado, em silêncio, os olhos atentos aos sons do mato. Os dois carregavam pouco, só o que era possível levar nas costas. Depois de horas de caminhada, chegaram a uma parte do rio onde as pedras formavam uma passagem natural. Cruzaram devagar, com cuidado para não escorregar. Do outro lado, a vegetação era mais densa, o solo mais úmido, e o cheiro do ar era diferente. Era uma terra onde ninguém da aldeia se atrevia a pisar. Diziam que era amaldiçoada, mas para eles era refúgio. Caminharam por mais um tempo até encontrarem um lugar plano, com árvores altas e água por perto. Aruanã olhou em volta, sentou-se no chão e falou: "Aqui serve. A gente pode construir." O Iraci assentiu com a cabeça, arregaçou as mangas e começou a limpar o terreno. Não falou nada, mas dentro dela algo se movia. Depois de tanto tempo sendo mandada, estava fazendo algo com as próprias mãos. Era pouco, mas era dela. Nos dias seguintes, eles trabalharam juntos sem descanso. Cortaram bambus, amarraram cipós, levantaram uma pequena palhoça. Dormiram debaixo de folhas os primeiros dias, mas aos poucos foram montando um abrigo de verdade. O trabalho duro afastava os pensamentos ruins. Na primeira noite em que o teto os cobriu por completo, o Iraci olhou para o céu pela abertura no telhado e disse: "Eu nunca tive uma casa onde eu me sentisse segura." Aruanã respondeu sem olhar para ela: "Agora tem." Ela virou o rosto para ele. As chamas da fogueira dançavam no reflexo dos olhos dele. Havia algo ali. Não era só abrigo. Era cuidado. Era silêncio confortável. Era amor nascendo devagar. "Por que você veio parar aqui?" ela perguntou de repente. Ele demorou para responder. Passou a mão na cicatriz do braço como se ela doesse de novo. "Minha aldeia foi destruída. Gente de fora chegou, queimou tudo. Perdi meus filhos. Minha mulher. Ela não disse nada, mas seus olhos marejaram. E agora você vem aqui para me salvar de mim mesma?" Ela murmurou. Ele negou com a cabeça. "Eu não vim para te salvar. Só não quis deixar você sozinha. Ninguém merece ser deixado para trás como coisa quebrada." O Iraci sorriu triste. "Foi assim que me trataram. Como se eu fosse defeito." "Você não é." Ele respondeu firme. "Só foi plantada no lugar errado."
Ela fechou os olhos. Aquelas palavras doíam, mas doíam de um jeito bom, como quando a ferida coça porque tá sarando. No dia seguinte, enquanto colhiam raízes perto do riacho, ouviram um estalo. Os dois se viraram rápido. Um tatu saiu correndo no meio do mato. Aruanã relaxou. Ainda me assusto fácil, ele disse rindo. Eu também. A gente tá aprendendo a respirar de novo, né? É. E reaprender dói. O Iraci se abaixou para colher mais uma raiz, mas sentiu algo estranho, uma sensação de estar sendo observada. Virou-se devagar. Nada. Mas à noite, enquanto dormiam, ouviram o uivo de um lobo-guará. Depois, silêncio. Aruanã ficou em pé, com a faca na mão, os olhos atentos. Acha que é só bicho? Ela perguntou. Não sei. Mas amanhã a gente muda o acampamento mais para dentro. E assim fizeram. Passaram dias montando outra palhoça, mais escondida, mais protegida. O Iraci sentia o corpo cansado, mas a alma leve. Pela primeira vez, tinha alguém que dividia tudo com ela sem cobrar. Nada em troca. Uma tarde, enquanto ela lavava roupas no rio, Aruanã apareceu com um colar de penas. Fez ele com as mãos. Entregou a ela sem dizer nada. Ela segurou emocionada. Obrigada. Eu sei que não posso te dar um filho, mas posso te dar isso, e tudo mais que eu sou. Ela mordeu os lábios tentando conter as lágrimas, colocou o colar no pescoço e o abraçou. Naquele instante, pela primeira vez, o Iraci entendeu. Ela não precisava ser mãe para ser mulher. E o amor verdadeiro não escolhe corpo. Perfeito nem passado limpo. O amor escolhe alma. E Aruanã tinha enxergado a dela por completo. O que eles não sabiam era que, naquele mesmo momento, Irapuã preparava um grupo. Ele não aceitava ter sido trocado por um Apache e jurava que ia dar fim à vergonha que sentia. A caminhada dos dois só estava começando. Se você acredita que todo mundo merece amor, mesmo com cicatrizes, comenta: todo mundo merece ser amado. Vamos espalhar isso. O dia amanheceu com cheiro de fumaça no ar. Aruanã já estava de pé quando o Iraci abriu os olhos. Ele mexia numa pequena fogueira improvisada do lado de fora da nova palhoça. A lenha estalava, e o som da água do rio ao fundo ajudava o silêncio a não doer tanto. O Iraci saiu devagar, puxando o tecido fino que usava como manta. Aruanã olhou para ela e fez um gesto com a cabeça, como quem diz: senta aqui. Ela obedeceu, sem pressa. Sobre uma pedra aquecida, ele assava 2 peixes pequenos. Simples, mas cheirosos. Ela não disse nada. Apenas sentiu um aperto no peito que não sabia de onde vinha. Você acorda cedo, ela falou só para quebrar o silêncio. Velho costume de quem já viveu fugindo. Ela mordeu o lábio. Não sabia se deveria perguntar, mas foi mais forte que ela. Você ainda sonha com eles? Ele demorou, depois respondeu. Toda noite. Ela assentiu. Era o que ela imaginava. Ele não chorava. Não tremia. Mas carregava a dor como quem aprendeu a se mover com ela nas costas. Eles tinham quantos anos? Ela perguntou de novo, agora com a voz mais baixa. Um tinha 6, o outro ia fazer 3. Ela fechou os olhos por um segundo. Sentiu o peito apertar, mas não por pena. Era outra coisa. Era como se as dores deles tivessem se tocado no ar. Nunca consegui, ela disse de repente. Nem engravidar, nem sonhar com isso. Meu corpo só... Nunca respondeu. Ele não disse nada. Só passou um pedaço de peixe para ela, com um pano enrolado na ponta. Tá quente, avisou. Ela pegou. Começou a comer em silêncio. O peixe estava bom. Não tinha sal, mas o gosto era de verdade. Você sabe que eles estão vindo atrás da gente, né? Ela perguntou depois da terceira mordida. Eu sei. Você tem medo? Ele olhou para ela como se fosse a primeira vez. Tenho medo de que te machuquem. Só isso. Ela respirou fundo, engolindo mais do que o peixe, engolindo o choro.
engolindo a lembrança de quando ninguém dizia isso para ela. Na aldeia, ela era a mulher que não servia. Com Aruanã, era só o Iraci. Mais tarde, eles foram até a beira do rio pegar água. O sol refletia na superfície como um espelho quebrado. Enquanto enchiam os potes de barro, o Iraci ouviu um som diferente no mato. Parou. Fez um sinal com a mão. Aruanã também parou. Ouviu? Ela sussurrou. Ele assentiu, devagar. Pegou o facão da cintura. Os dois ficaram imóveis. O barulho se repetiu. Folhas mexendo. Passos cuidadosos. Do meio da mata saiu um bicho. Um tamanduá pequeno, curioso. Farejava o ar, alheio à atenção dos dois. O Iraci soltou o ar pela boca, aliviada. Riu nervosa. O medo faz a gente enxergar coisa demais. E é por isso que a gente sobrevive. Voltaram pro acampamento mais atentos do que nunca. Cada ruído agora era suspeito. Cada galho quebrado podia ser alguém. E no fundo, eles sabiam que estavam vivendo dias contados. Não pela relação deles, mas porque a paz não dura quando o ódio alheio tá solto pelo mundo. Naquela noite, ela resolveu cozinhar. Fez uma sopa de raízes, grossa, com cheiro forte. Aruanã elogiou sem dizer nada. Repetiu 2 vezes. Você cozinha bem. Nunca cozinhei para ninguém, ela disse, e depois se corrigiu. Quer dizer, cozinhei, mas nunca com vontade. Ele olhou para ela com um olhar que aquecia mais que a fogueira. Isso muda tudo. Eles se deitaram mais perto um do outro naquela noite. Sem tocar, sem prometer, mas com os corações já batendo num compasso parecido. Durante a madrugada, a lua cheia iluminava o rosto dela. Aruanã a observava dormindo, o peito subindo e descendo com calma. Pensava em como ela era forte. Pensava em como o mundo tinha sido cruel com eles. E ainda assim, ali estavam, dividindo comida, medo, esperança. O silêncio foi quebrado por um ruído ao longe, mas dessa vez não era animal. Era metal. Era voz abafada. Era gente. Aruanã se levantou devagar, pegou o facão, saiu sem fazer barulho, caminhou até a trilha, entre as árvores. Os sons vinham do sul, da parte mais baixa da mata. Ele viu. Eram 2 homens, homens da aldeia. Carregavam lanças curtas, andavam cautelosos, procurando. Não os enfrentou. Não ainda. Voltou para a palhoça. Acordou o Iraci com cuidado. Eles estão aqui. Ela arregalou os olhos, sem perguntar quem. A gente vai ter que correr? Sussurrou. Ainda não, mas prepara tudo. Ela se levantou, já acostumada com esse tipo de urgência. Não era a primeira vez que o mundo dizia que ela não podia viver em paz, mas agora, ela não ia fugir de cabeça baixa. Ela olhou para o colar de penas no pescoço e apertou com a mão. Eles não vão arrancar isso de mim. E naquele instante, algo mudou. O Iraci não era mais a mulher deixada para trás. Era alguém que tinha por quem lutar. E ela ia lutar até o fim. O que você faria se soubesse que estão vindo atrás de você só porque você ama alguém diferente? Comenta com o coração. O céu estava fechado quando eles deixaram a palhoça pela manhã. O chão ainda úmido das chuvas da noite anterior fazia barulho sob os pés, e o ar cheirava a terra acordada. O Iraci levava a sacola com raízes e alguns mantimentos, enquanto Aruanã ia à frente, em silêncio, com o facão preso na cintura e os olhos atentos. Eles não vão parar, ela disse, num tom mais de certeza do que de medo. Aruanã não respondeu de imediato. Passou por baixo de uma árvore caída e depois olhou para trás. Não, não vão. Ela apertou o passo até alcançá-lo. A gente vai viver fugindo até quando? Ele parou. Encarou ela como quem pesa a dor junto. Até eles esquecerem. Ou até a gente encontrar um lugar onde o nome da gente não seja vergonha. Ela suspirou fundo. Queria acreditar nisso. Mas já tinha sido esquecida antes, e nem por isso deixaram de falar mal pelas costas.
Caminharam por horas até acharem um vale mais fundo, cercado de árvores altas. Tinha uma clareira, um pequeno riacho e pedras lisas que podiam servir de apoio. Era o lugar mais distante da aldeia em que já tinham estado. Aqui, ele disse. Vamos parar por uns dias. O Iraci assentiu. Começou a organizar o que tinham trazido. Enquanto ela montava o fogareiro de barro, ele empilhava galhos. Do lado de fora, o barulho de um gavião cortava o ar. Quando tudo já estava pronto, sentaram-se no chão. Aruanã partiu uma raiz com a faca e entregou um pedaço a ela. Já pensou em voltar? Ele perguntou. O Iraci olhou para ele com os olhos pesados. Para quê? Para ouvir de novo que sou uma mulher incompleta? Às vezes o povo muda. O povo muda quando convém, não quando se arrepende. Ele mordeu o pedaço de raiz, mastigando devagar. O silêncio caiu entre eles, grosso, quase incômodo. Ela então perguntou: E você? Já pensou em esquecer os que ficaram para trás? Aruanã abaixou os olhos. Não tem como esquecer 2 filhos, nem a mulher que morreu queimando com eles. Ela sentiu o peito apertar. Era dor de verdade e vinha carregada no olhar dele. E mesmo assim você quis ficar aqui, comigo? Sim. Por quê? Ele pensou por um tempo, depois falou com voz baixa. Porque você não me olha como alguém quebrado. O Iraci desviou o olhar. Sentiu as lágrimas querendo sair, mas segurou. Você também não me olha como uma mulher que falhou. Ele chegou mais perto com cuidado. Tocou no ombro dela. Eu não tô aqui para consertar ninguém. Tô aqui porque quando eu te vi, eu me vi também. Ela olhou nos olhos dele. E por um instante, todo o mundo lá fora sumiu. Só havia os 2. E naquele silêncio cheio de passado, um laço se formava, não de necessidade, mas de verdade. Às vezes eu sonho que tô segurando um bebê, ela disse baixinho. E quando olho, o rosto não tem forma. Acordo sempre, com a sensação de estar perdendo alguma coisa. Eu também sonho. Só que no meu eles estão me chamando e eu nunca consigo alcançar. Ela colocou a mão sobre a dele. A gente carrega fantasmas diferentes, mas pelo menos agora a gente carrega junto. Ele não disse nada. Só segurou a mão dela com força. Ao entardecer, eles colheram frutas do mato e fizeram uma sopa simples. Comeram encostados um no outro, falando pouco. As palavras já não eram tão necessárias. O corpo de um dizia o que o outro precisava ouvir. Naquela noite, deitados no chão coberto por folhas secas, ela cochichou. Se amanhã a gente tiver que correr de novo, você vai comigo? Até onde você for. Ela sorriu no escuro. Mas do outro lado da floresta, 3 homens andavam de lanterna em punho, guiados por marcas no chão e ódio no coração. Um deles era Irapuã. Ele pisava forte, a mandíbula cerrada, e o colar que ele mesmo tinha dado ao Iraci balançava pendurado no braço. Estava decidido. Não ia perder para um Apache. Nem que para isso tivesse que derramar sangue. Você já se sentiu inteiro só por alguém te enxergar de verdade? Comenta. Eu só queria ser visto. A noite caiu devagar sobre a clareira. O céu escureceu em tons de cinza e azul, como se a mata inteira estivesse prendendo o fôlego. O Iraci sentou-se perto da fogueira e ficou observando as chamas dançando. Aruanã cortava um pedaço de cipó ao lado, distraído, mas seus olhos às vezes se voltavam para ela. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era cheio de sentidos. Palavras ali não tinham pressa. O fogo me acalma, ela disse sem tirar os olhos das labaredas. E me assusta, ele respondeu, quase num sussurro. Ela entendeu na hora o que ele queria dizer. Não precisou perguntar mais nada. Aruanã terminou de trançar o cipó e entregou a ela. Era uma pulseira, simples, mas firme. Para lembrar que você não está sozinha. O Iraci pegou com as mãos trêmulas. Encaixou no pulso, apertou,
e olhou para ele. E você? Eu? Ele sorriu, meio torto. Eu lembro toda vez que você me olha. Ela desviou o olhar nervosa. Não era acostumada com ternura, ainda mais vinda de um homem, ainda mais depois de tudo. Você devia dormir. Amanhã a gente segue pro lado leste, mais para dentro da mata. Não quero dormir agora, ela respondeu. Quando fecho os olhos é como se o passado encostasse no meu rosto. Aruanã se aproximou devagar, sentou ao lado dela. O calor do corpo dele era mais reconfortante que o fogo. Já te disseram que você é forte? Já. Mas só quando queriam que eu aguentasse calada. Ele olhou nos olhos dela. Eu falo porque é verdade. Você tá aqui, inteira, mesmo depois de tudo. Ela mordeu o lábio, sentiu as lágrimas virem, tentou segurar, mas não deu. Eu não queria me apegar a você, confessou. Porque tudo que eu me apego, some. Aruanã passou a mão no rosto dela com cuidado. Os olhos dele estavam úmidos também. Eu não vou sumir. Ela fechou os olhos, e foi nesse momento que ele a beijou. Não foi um beijo urgente, nem cheio de desejo. Foi um beijo calmo, triste, como dois pedaços quebrados tentando se encaixar sem se machucar mais. Quando os lábios se afastaram, ela ainda estava com os olhos fechados. Eu tô com medo, ela disse. Eu também. Mas é melhor sentir medo junto do que coragem sozinho. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram assim, em silêncio, ouvindo os sons da floresta, os estalos do fogo e o próprio coração batendo em paz, pela primeira vez em muito tempo. Mas do alto da colina, do outro lado do mato, olhos espiavam. Um dos homens que seguia Irapuã estava agachado entre os arbustos vendo tudo. Reconheceu o rosto de Uiraci mesmo à distância. E quando viu o beijo, apertou o cabo da lança com força. Voltou correndo pela mata rápido, tropeçando em galhos. Achei, gritou. Tão juntos mesmo, como homem e mulher. Irapuã ouviu e cerrou os punhos. Amanhã a gente acaba com isso. Enquanto isso, Uiraci se deitou ao lado de Aruanã, com a cabeça sobre o peito dele. A respiração dele a embalava como canção. Por que você veio mesmo, Aruanã? Por que cruzou esse rio? Ela perguntou, já quase adormecendo. Porque eu ouvi falar que do outro lado tinha uma mulher com os olhos mais tristes do mundo. E eu queria saber se tristeza reconhecia tristeza. Ela riu baixinho, com as lágrimas ainda penduradas nos cílios. E reconheceu? Reconheci. E encontrei amor junto. Uiraci dormiu com um leve sorriso no rosto, pela primeira vez em anos. Mal sabia ela que a madrugada seguinte traria o vento da vingança, e que o que eles tinham acabado de viver ali seria a última noite de paz por muito, muito tempo. Se esse beijo também mexeu com você, comenta. O amor deles merecia a paz. O dia mal tinha clareado quando os 3 homens chegaram esbaforidos na beira da aldeia. Um deles foi direto até a tenda do cacique, com os pés cobertos de barro e os olhos arregalados de raiva. Achei ela, gritou. Achei a mulher do seu filho, e tá com o forasteiro. O cacique, um homem velho, de ombros curvados e voz grave, ergueu os olhos devagar. Que história é essa? O Uiraci tá vivendo com o Apache, como se fosse mulher dele, e mais... Engoliu seco. Eu vi eles se beijando. Do lado de fora, o murmúrio começou a se espalhar. Uma mulher que ouvia atrás da oca tapou a boca com a mão. Beijando? Aquela que foi jogada fora? E agora acolhe um inimigo como se fosse marido. As vozes começaram a subir. O nome de Uiraci voltou a circular como se ela tivesse cometido o pior pecado. Como se amar alguém diferente fosse crime. Irapuã apareceu. O rosto tenso, os olhos fixos no chão. Eu disse que ela era desonra. Cuspiu. E agora me expôs diante de todos, como se eu fosse o errado. E o que propõe? Perguntou o cacique.
Irapuã não hesitou. A gente vai até onde ela tá. Traz os dois. Ela será julgada. E ele, punido como forasteiro. O cacique hesitou por um momento, mas a pressão das vozes foi maior. Os mais velhos ficaram em silêncio, mas os jovens queriam sangue. Na floresta, o Iraci colhia frutas num arbusto baixo quando ouviu os pássaros levantando voo, assustados. Aruanã saiu da palhoça com a faca na mão. Os olhos se encontraram. Eles sabiam. Eles vêm, ela disse. Ele assentiu. A gente corre? Não dessa vez. Ela se aproximou dele, pegou sua mão e apertou forte. Eu cansei de fugir. Eles vão me julgar de novo. Que julguem. Mas agora eu não vou calada. Aruanã engoliu seco. Queria protegê-la, mas sabia que ela tinha razão. No meio da manhã, os homens chegaram. Eram 6, todos armados. Vieram em silêncio, cercando devagar como quem caça. O Iraci saiu da cabana antes que chamassem, de cabeça erguida. Aruanã ao lado, com o corpo tenso mas firme. Irapuã a olhou com nojo. Você não tem mais vergonha? Tenho, da tua covardia. Ele deu um passo à frente. Você manchou o nome da minha família. E você tentou apagar o meu. Jogou fora como se eu fosse nada. Os outros homens ficaram em silêncio por um momento. Nunca tinham visto o Iraci assim, sempre tão calada, tão submissa. Agora, era outra. Você vem com a gente, disse Irapuã firme. Vai ser julgada. Aruanã se colocou na frente dela. Ela não vai sozinha. Os homens ergueram as lanças. Aruanã não se mexeu. Olhava nos olhos de cada um. Pode matar. Mas vai ser olhando para mim. O Iraci se adiantou. Eu vou. Mas ele vem comigo. Irapuã olhou para o cacique, que viera logo atrás. O velho assentiu com pesar. Levem os dois, disse ele com voz rouca. A volta para a aldeia foi em silêncio. Os curiosos se amontoaram. Alguns cochichavam, outros riam, mas ninguém estendeu a mão. Quando chegaram à praça central onde os julgamentos aconteciam, o sol estava alto e quente. O Iraci foi colocada no centro. Aruanã ficou ao lado, de pé, amarrado nos pulsos, mas com os olhos calmos. O cacique se levantou. O Iraci, você sabe por que está aqui? Porque eu amei. Respondeu, firme. Amou um inimigo. Inimigo de quem? De vocês que vivem com medo de tudo que é diferente? Um murmúrio correu entre o povo, mas ela não parou. Vocês me rejeitaram por algo que meu corpo não podia dar. Me chamaram de vazia, de seca. E agora me julgam por ter sido amada por alguém que me viu inteira? O cacique abaixou a cabeça. Irapuã foi até ela, os olhos cheios de raiva. Cala essa boca. Você é uma vergonha. E você é um covarde. Me expulsou, me humilhou. E ainda quer decidir com quem eu posso ou não ser feliz. Ele ergueu a mão para bater nela, mas antes que a mão descesse, uma voz grossa o interrompeu. Basta. Era o pajé. Saía lentamente da sombra, com um bastão na mão e os olhos fundos. Já chega de punição para quem só quis amor. Já chega de medo disfarçado de tradição. O povo silenciou. O que essa mulher fez foi viver. Vocês chamam de crime porque esqueceram o que é sentir. O cacique hesitou. Olhou para os mais velhos. Um deles balançou a cabeça em concordância. Irapuã recuou, a mão ainda tremendo. O julgamento não teve veredito naquele dia, mas algo tinha mudado. Pela primeira vez, o Iraci não foi a que abaixava os olhos. Ela era o espelho de todos os medos que a aldeia tentava esconder. E Aruanã, mesmo amarrado, olhou para ela com o mesmo orgulho silencioso de quem sabe. Aquela mulher não era mais a mesma que um dia foi deixada para trás. Você já foi julgado por amar alguém que os outros não aceitavam? Comenta. Amei mesmo assim. Naquela mesma noite, a aldeia inteira dormia em silêncio, mas a cabeça de Iraci fervia.
Estava deitada na oca das mulheres solteiras, um lugar que mais parecia castigo do que abrigo. Dormia no chão duro, sem fogo, e o ar estava gelado. Mesmo assim, suava. Revirava-se lembrando das palavras do pajé, da raiva de Irapuã. E principalmente, do olhar de Aruanã antes de ser levado pelos homens para a cela de bambu. Ela sabia o que ia acontecer. Sabia que estavam apenas ganhando tempo até decidirem um fim. E na cabeça deles, o fim ideal era que ela ficasse envergonhada e ele fosse expulso, ou pior. Mas ela também sabia o que queria. Não ia deixar aquele homem ali. Não ia deixá-lo ser punido por ter feito o que ninguém nunca teve coragem. Amar o que o povo chamava de imperfeição. No meio da madrugada, saiu em silêncio, pisando leve, como se fosse parte da terra. Contornou a oca do cacique, passou pela fogueira apagada e seguiu até a jaula de bambu que ficava perto do galpão das ferramentas. Aruanã estava lá dentro, sentado, de cabeça baixa. Quando ela se aproximou, ele ergueu os olhos. Não parecia surpreso. Parecia grato. Eu sabia que você vinha, ele disse baixinho. Eu não ia dormir sabendo que você tá aqui dentro por minha causa. Eu não tô aqui por você. Tô aqui por nós. Ela sorriu, mesmo com o coração apertado. Com uma pedra, quebrou o nó de cipó que prendia a tranca. O som foi baixo. O suficiente. Ele empurrou a porta com calma e saiu. Pegou sua faca que ainda estava no canto e olhou para ela. Tem certeza? Eu não tenho mais lugar aqui. Nem eu. E assim, sem avisar ninguém, sumiram pela trilha de trás da aldeia. Não usaram fogo. Não fizeram barulho. Passaram direto pelos campos vazios, cruzaram riachos pequenos e seguiram rumo ao leste, onde a mata era mais densa e mais perigosa, e onde ninguém ousava ir. Diziam que naquele lado do rio espíritos antigos guardavam a floresta. Era superstição, mas servia como proteção. Ao amanhecer, chegaram na beira de um barranco. O rio ali era fundo e largo. Não havia ponte. Só um tronco caído, meio apodrecido, que atravessava de uma margem à outra. O Iraci olhou o tronco com desconfiança. A correnteza era forte. Se a gente cair, a gente não vai cair. Ele interrompeu. Ela respirou fundo, segurou firme a mão dele, e juntos atravessaram devagar. Cada passo era um desafio, mas nenhum dos dois soltou o outro. Quando chegaram do outro lado, caíram de joelhos na margem, rindo sem força, ofegantes. Agora ninguém nos segue, disse Aruanã, olhando para a mata fechada. Ela olhou para trás. A aldeia já não era visível, mas ainda doía. Agora somos só a gente. E isso basta. Tem que bastar. Passaram o dia explorando. Acharam uma clareira com sombra, água corrente e raízes comestíveis. Montaram abrigo com galhos altos. Dormiram colados, com os corpos misturados, tentando espantar o frio e o medo. Aquela primeira noite no lado proibido do rio foi silenciosa. Nenhum animal se aproximou, nenhum som ameaçador. Apenas os dois, deitados sob a copa das árvores, abraçados, respirando um no ritmo do outro. Ela sussurrou. Você tem medo do que vem depois? Ele respondeu. Tenho. Mas é um medo bom. É o medo de quem tem algo a perder. Ela fechou os olhos. E ali, do lado proibido do rio, pela primeira vez, sentiu que era livre. Mas do outro lado, na aldeia, o amanhecer chegou com gritos. O cacique mandou tocar o tambor. As mulheres correram assustadas. Irapuã foi até a jaula e chutou a porta aberta com fúria. Fugiram. Os dois? Os dois. O povo começou a murmurar. Uns diziam que era bruxaria. Outros que era vergonha. E o cacique só olhava para o horizonte onde o mato engolia a trilha. O pajé chegou devagar e falou baixo ao ouvido do cacique. Deixa ir. Às vezes o que a gente perde é o que a gente mais precisava soltar.
Mas Irapuã não aceitou. Pegou seu arco, suas flechas e jurou: se eles acham que fugiram, tão enganados. Eu mesmo vou buscar. E com os olhos cheios de vingança, entrou na floresta, jurando que traria de volta não só o Iraci, mas a honra que dizia ter sido arrancada. Você já teve que deixar tudo para trás para seguir seu coração? Comenta: eu escolhi o amor. O dia nasceu abafado. O ar na clareira era denso, o céu encoberto, e os insetos pareciam mais agitados do que o normal. O Iraci acordou com o corpo suado e a cabeça pesada. Aruanã ainda dormia, com o braço por cima dela, protegendo-a mesmo enquanto sonhava. Ela tentou se levantar devagar, mas as pernas fraquejaram. Um enjoo subiu do estômago. Sentou-se apoiando na árvore mais próxima e fechou os olhos. Tá tudo bem? Aruanã perguntou, se aproximando. Tô meio tonta, só isso. Ele colocou a mão na testa dela. Estava quente. Você tá com febre. Ela tentou negar com a cabeça, mas o corpo não obedecia. Acho que só foi o sol de ontem, ou a comida. Aruanã se levantou e foi até o riacho. Molhou um pano com água fria e voltou. Colocou com cuidado sobre a testa dela. Descansa. Hoje eu cuido de tudo. Ela quis sorrir, mas sentia como se algo estivesse errado dentro dela. Uma dor leve, no baixo ventre, mas constante, como uma fisgada que não passava. Enquanto ela dormia em pedaços, ele colheu raízes, reforçou a cabana improvisada e vigiou o entorno. A floresta ali era diferente, mais úmida, mais escura, mais viva. Tinha barulhos que ele não reconhecia, mas não mostrava preocupação. Tudo o que importava era ela. Ao entardecer, a febre piorou. O Iraci delirava, chamando nomes que Aruanã não conhecia. Murmurava coisas sem sentido. Ele trocava os panos com água, tentava dar de beber, mas ela cuspia fora. A pele dela ficou pálida e os lábios rachados. Quando a noite caiu, ele se ajoelhou ao lado dela e segurou sua mão. Você não vai morrer, disse, com os olhos molhados. Já tiraram tudo de mim uma vez. Eu não vou deixar tirarem você também. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão. Pegou sua faca, o cantil e saiu pela mata. Procurava algo que pudesse ajudar. Qualquer coisa. Depois de horas andando, achou uma trilha coberta de folhas secas. Seguiu até ver uma cabana escondida entre as árvores. Era pequena, feita de paus finos e barro seco. Da chaminé de barro saía fumaça fraca. Bateu na porta. Um velho abriu. Tinha os olhos leitosos, a barba grossa e branca, e a pele cheia de manchas do tempo. O que quer? Perguntou com voz rouca. Minha mulher tá doente. Tem febre alta, dor no ventre, delira. Eu não sei o que fazer. O velho o observou por um tempo. Essa mata não aceita corpo fraco. Eu não vou deixar ela morrer. O velho pegou uma sacola de couro, encheu com raízes, folhas secas, frascos de barro. Entregou nas mãos de Aruanã. Isso pode baixar a febre. O resto, só o tempo e a força dela. Aruanã agradeceu com um aceno e voltou correndo. O coração batia no peito como tambor de guerra. Quando chegou, o Iraci estava mais pálida. Quase não respirava. Ele preparou os remédios como o velho explicou. Molhou os lábios dela com o líquido amargo. Lavou o corpo dela com a infusão de folhas. Passou a noite velando seu sono. Em alguns momentos, ela tremia. Em outros, gemia baixinho. Na madrugada, ela abriu os olhos por um instante. Estavam vermelhos, mas ainda vivos. Você voltou, sussurrou. E vou voltar quantas vezes for preciso. Eu vi sua mulher, nos meus sonhos. Ele engoliu seco. Ela te disse algo? Que você estava pronto para amar de novo. E que era para eu não desistir. Ele sorriu entre lágrimas. Então agora você sabe que ela me deixou em boas mãos. Ela apertou a mão dele. E dormiu de novo.
No outro dia, a febre baixou. Aos poucos, o Iraci começou a voltar. Ainda fraca, mas consciente. Aruanã a alimentou com caldo ralo, cuidou de cada movimento, nunca reclamou, nunca chorou na frente dela. E quando ela conseguiu se levantar sozinha pela primeira vez, ele disse apenas: "Te disse que você era forte." Ela se sentou na beira do riacho, lavou o rosto e olhou o reflexo na água. "Meu corpo não dá filhos, mas ainda luta para viver. Isso já é alguma coisa. É tudo." Enquanto isso, Irapuã e mais 2 homens estavam a poucos dias de distância. Seguiam pegadas, sinais quebrados no mato, restos de fogueira. Ele sorria com o gosto da vingança na boca. Eles acham que estão seguros, mas logo vão entender o que é perder tudo. O reencontro estava mais próximo do que todos imaginavam. "Você já cuidou de alguém como Aruanã cuidou da Uiraci?" Comenta. "Eu fiquei até o fim." O tempo passou mais devagar depois da febre. O Iraci andava devagar pela clareira, os pés ainda fracos, mas firmes. Aruanã vigiava tudo em silêncio, como sempre fazia, mas agora estava diferente. Estava mais alerta, mais tenso. Sentia no peito um incômodo, como se a floresta estivesse tentando avisar algo. "Você não comeu nada hoje," disse ela, enquanto mexia um caldo de raízes sobre o fogo. "Não tô com fome." "Tá com medo, né?" Ele olhou para ela e respirou fundo. "Tô." "Eu também." Eles se sentaram juntos na beira do riacho. Aruanã passava os dedos por uma pedra lisa, distraído. "Já viu gente que carrega ódio no peito igual lança pronta?" "Já," respondeu ele. "E geralmente essa lança volta para quem jogou." O Iraci sorriu sem graça. "Irapuã não vai perdoar nunca. Ele quer me ver dobrada, pedindo desculpa por viver. E você virou o motivo perfeito para ele descarregar tudo." Aruanã se virou para ela. "Você não é culpada de nada. E eu tô aqui porque quis. Se ele vier, ele vai ter que lidar comigo." O Iraci passou a mão no braço dele. "Ele não tem medo de matar. Já vi ele fazer pior com gente da aldeia. E eu? Já morri uma vez. Quando perdi tudo. Agora, só tô lutando para viver de novo. Com você." No mesmo momento, a poucos quilômetros dali, Irapuã caminhava por uma trilha aberta entre raízes e folhas altas. Os 2 homens que o acompanhavam estavam exaustos. Um deles tinha um corte no pé, o outro tossia há 2 dias. Mas Irapuã não parava, não deixava. "Vamos, eles estão perto, eu sinto." Um dos homens parou e falou: "A gente já tá há dias nessa mata. E se eles foram para outro lado?" Irapuã se virou, com os olhos queimando. "Você quer voltar para a aldeia e dizer que deixou ela fugir com aquele miserável? Vai dizer o quê pro cacique? Que perdeu ela de novo?" O homem abaixou os olhos. "Desculpa." "Então anda." Na clareira, o Iraci e Aruanã terminavam de reforçar a cabana com folhas grandes e galhos. Estavam mais silenciosos. Cada som da mata parecia mais alto. Um galho seco quebrando já fazia o coração acelerar. Naquela noite, o Iraci acordou com um barulho leve, como um assovio distante. Sentou-se de repente, o peito acelerado. Aruanã também acordou. "Ouviu?" "Ouvi." Ele pegou a faca, se levantou devagar e se aproximou da mata. Os galhos balançavam devagar, mas não havia vento. Ele voltou. Não era bicho. Então é gente. A tensão pendurou no ar até o amanhecer. Quando o sol clareou as folhas por cima da clareira, eles decidiram mudar. Recolheram o que conseguiram carregar e partiram em silêncio para uma área mais fechada, perto de um barranco rochoso. Lá, encontraram uma espécie de gruta rasa entre as pedras. "Vamos ficar aqui por uns dias", disse Aruanã. "Se ele vier, não vai parar." Aruanã olhou para ela com firmeza. "E se for preciso eu morro de novo, mas dessa vez, por uma escolha que vale a pena." Ela ficou em silêncio.
As palavras dele foram como faca e cura ao mesmo tempo. Durante o resto do dia, ficaram abrigados. O Iraci colheu algumas folhas que poderiam servir como remédio. Aruanã afiava a faca em silêncio. Mas do outro lado da floresta, Irapuã parou de andar. Se abaixou. Tocou o chão. Pegadas. Pequenas. Recentes. Ele sorriu. Agora acabou o jogo. Subiram um morro. Passaram por entre cipós e galhos baixos. E enfim viram, entre as pedras, a fumaça leve de uma fogueira improvisada. Irapuã apontou. Eles estão aqui. Mandou os homens cercarem pelos lados. Ele mesmo viria pela frente. No rosto, não havia mais raiva. Havia certeza. A certeza de quem acredita que está fazendo justiça. Enquanto isso, o Iraci sentiu um arrepio nas costas. Aruanã já estava em pé, faca na mão, corpo firme. Eles chegaram. Ele disse. Ela pegou uma lança curta que tinham feito dias antes. Olhou nos olhos dele. Se esse for o fim, pelo menos foi com você. Ele tocou o rosto dela com as mãos sujas de terra. A gente não vai acabar assim. E então, entre os arbustos, os olhos de Irapuã surgiram. E com eles, a tempestade que os dois tanto temiam. Se fosse você ali, lutaria ou fugiria? Comenta, eu lutaria pelo meu amor ou eu fugiria para sobreviver? O cheiro de fumaça chegou antes do som. Era sutil, como se a floresta quisesse avisar. Aruanã levantou a cabeça de repente, farejando o ar. O Iraci ainda dormia encolhida sobre uma manta fina de folhas secas, os cabelos grudados na testa suada. Levanta, ele sussurrou com a voz firme. Agora. Ela abriu os olhos assustada, sem entender. Mas ele já estava puxando a pequena bolsa de palha com o pouco que tinham. Tem fogo vindo de algum lado? Não. Tem gente. E vão usar fogo. O Iraci se levantou rápido. Sentiu o chão tremer com o próprio medo. Aruanã olhou ao redor. A entrada da gruta era estreita, mas do lado de fora, as folhas começavam a balançar mais do que o normal. Sinais. Passos. Gente. Ele pegou a faca e a lançou para o Iraci. Ela pegou com as duas mãos sem hesitar. Sabia que ali, hesitar era morrer. Se eu te mandar correr, você corre, ele disse encarando ela nos olhos. Não vou te deixar aqui. Você tem que ir. Eu não vou. E então o primeiro galho estalou. Um dos homens de Irapuã surgiu pelo lado esquerdo da clareira com uma tocha acesa. Logo em seguida, o outro apareceu pelo lado direito, com uma lança curta na mão. Saí do mato, Apache, gritou o primeiro. A festa acabou. Aruanã se posicionou na frente de Iraci, o corpo todo tensionado. Eles vão fechar o cerco com fogo, disse ele. Eles não querem só pegar a gente, querem queimar tudo, apagar a gente da terra. A gente não vai deixar. Mas antes que pudessem pensar em fuga, Irapuã apareceu. Do centro. Carregava um arco nas costas e um olhar cheio de sangue. Tinha uma corda amarrada na cintura e uma flecha já encaixada na mão. Não esperava me ver de novo, né, mulher vazia? O Iraci não respondeu. Olhou para ele com desprezo. Pela primeira vez não havia medo nos olhos dela. Só firmeza. Você veio até aqui para quê? Perguntou ela. Para matar? Ou para sentir que ainda manda em mim? Eu vim buscar o que é meu. E acabar com a vergonha que você virou. Aruanã deu um passo à frente. Ela não é sua, nunca foi, e você não tem mais poder sobre ela. Irapuã gargalhou. E você, vai me impedir com essa faquinha? Se for preciso, sim. O homem com a tocha jogou fogo numa das árvores secas próximas. As chamas subiram rápido, se espalhando entre os galhos baixos. Aruanã puxou o Iraci pela mão e correu para o outro lado, desviando dos arbustos em chamas. Mas o segundo homem apareceu pela frente, com a lança erguida. Aruanã se lançou contra ele. A luta foi rápida e seca. Trocaram. Golpes corpo a corpo. O Iraci gritou.
Aruanã tomou uma pancada no ombro, mas derrubou o homem com um chute no estômago. O Iraci puxou o braço dele. Vem! Mas Irapuã já estava com a flecha pronta. Se você der mais um passo, eu juro que atravesso o peito dela. Aruanã parou, levantou as mãos. O sangue escorria do ombro. Atira em mim, então. Mas deixa ela ir. Eu não vim para matar você, disse Irapuã com ódio. Vim para fazer ela assistir você morrer. Assim ela aprende o que é perda. O Iraci gritou. Não! E no impulso se jogou contra Aruanã, fazendo com que os dois rolassem por trás de uma árvore. A flecha passou no vazio. Corre! Ele gritou, mas ela ficou. Pegou a lança caída no chão e a ergueu com as duas mãos. Você não vai tocar nele! Gritou para Irapuã. O fogo cercava a clareira. As labaredas subiam pelas árvores. A fumaça começava a dificultar a respiração. Irapuã avançou. O Iraci lançou a lança com força. Não acertou o peito dele, mas feriu o braço. Ele gritou de dor. Largou o arco e caiu de joelhos. Aruanã correu até ela, segurou sua mão. Agora a gente tem que sair. Juntos correram por entre o mato, se abaixando, desviando do fogo, tropeçando, mas não parando. Atrás, Irapuã gritava de raiva, socando o chão. A fumaça envolveu tudo. Os dois homens que vieram com ele recuaram, tossindo, assustados. O Iraci e Aruanã seguiram pela trilha da pedra, atravessando uma parte íngreme, escorregadia, mas livre das chamas. A mata começou a se abrir. A fumaça foi ficando para trás. Quando pararam ofegantes, ela se jogou no chão. Aruanã caiu ao lado com o rosto sujo de fuligem e sangue. Ela chorava. Não de medo, de alívio. Você ainda está aqui? Ela sussurrou. E você me salvou. Se abraçaram ali mesmo, no meio da terra úmida. E naquele abraço havia mais do que sobrevivência. Havia entrega. Havia amor. Havia duas vidas que se recusaram a ser apagadas. Você já enfrentou alguém que tentou apagar quem você era? Comenta. Eu sobrevivi. Depois da fuga, o Yoshituzilué. Tempo passou de um jeito estranho. O som da floresta parecia mais calado. O vento soprava baixo, e até os bichos se recolheram, como se soubessem que algo grave tinha acontecido. O Iraci e Aruanã caminharam por horas, até encontrarem uma clareira pequena cercada por pedras grandes. Ali montaram um abrigo improvisado, com galhos amarrados entre as árvores. Não tinham forças para continuar mais longe. O corpo de Aruanã tremia, e a ferida no ombro tinha aberto de novo. Deita, eu cuido de você agora, disse ela, empurrando ele com carinho. Tô bem, ele murmurou, tentando resistir. Você sangrou por mim. Agora fica quieto. Ela rasgou parte da própria manta, molhou na água do cantil e limpou o machucado com cuidado. Ele gemia baixo, mas não reclamava. Quando terminou, deitou ao lado dele, os olhos fixos nas folhas acima da cabeça. A gente sobreviveu, disse ele depois de um tempo. Mas por quanto tempo? Ele virou o rosto para ela, mesmo com dificuldade. Enquanto você estiver comigo, eu luto até o fim. Ela não respondeu. Ficou olhando para o nada. Dentro dela algo doía. Uma dor mais funda que o corpo. Era uma dor de alma, de cansaço. Na manhã seguinte, quando acordou, Aruanã não estava mais ao lado dela. O Iraci sentou-se num pulo, o coração disparado. Aruanã? Nada. Só o som da mata. Saiu correndo pela clareira, chamando por ele. Aruanã, onde você tá? E o silêncio foi a única resposta. As horas passaram. O sol subiu, depois começou a descer. Ela procurou por todo canto. Seguiu trilhas, vestígios, pegadas leves. Nada. A cabeça dela começou a girar. E se ele tivesse voltado? E se ele tivesse sido levado por Irapuã? E se estivesse morto, largado em algum canto? Ela caiu de joelhos perto do riacho, o rosto enterrado nas mãos. Por que você fez isso? Chorava. Por que saiu daqui? Por quê?
O tempo parou ali. A angústia virou companheira. Ela não comia, não bebia. Só esperava. Como se esperar fosse a única coisa que ainda podia fazer. Na terceira noite, ouviu um barulho na mata. Levantou num salto. O coração batia tão alto que parecia tambores de guerra dentro do peito. Mas não era ele. Era só um animal, um veado pequeno. Passou por ela sem medo e sumiu na escuridão. O Iraci se encolheu no canto do abrigo e chorou baixinho. Chorou como criança. Sozinha. Perdida. Na manhã seguinte ela decidiu. Se ele não voltou, eu vou até onde tudo começou. Arrumou o pouco que tinha, amarrou os cabelos num nó firme e partiu. Caminhou o dia inteiro pela floresta. De vez em quando parava, olhava para o alto e dizia: se você ainda está vivo, me mostra um sinal. Nada. Ao entardecer, chegou à clareira onde tinham vivido por alguns dias. A queimada ainda deixava marcas no chão. Os troncos estavam pretos, as cinzas ainda manchavam a terra. Ela andou devagar entre os restos, e então viu algo. No meio do chão, coberto por folhas, estava o colar de penas que Aruanã usava. Sujo, queimado em partes, mas ainda reconhecível. Ela se ajoelhou e pegou com as mãos trêmulas. Não, não. Pressionou o colar contra o peito. O corpo todo tremia. Você não faria isso comigo. Você não ia me deixar assim. As lágrimas desciam pesadas, mas dentro dela, algo crescia. Não era desespero. Era fúria. Era dor que vira força. Se você morreu, então eu vou viver por nós dois, disse em voz baixa olhando para o céu. Mas se você estiver vivo, Aruanã, você me escuta. Eu nunca mais vou abaixar a cabeça por ninguém. Ela enterrou o colar entre as cinzas, fez um montinho de pedras por cima e colocou uma flor que achou caída no caminho. Eu não gerei filhos, mas gerei coragem, e isso ninguém me tira. Virou as costas e começou a andar. A floresta engoliu seu corpo devagar. O sol já se escondia, e a noite se aproximava com silêncio. Mas do alto de uma árvore 2 olhos observavam, cansados, feridos, vivos. Aruanã ainda respirava. Você acha que Aruanã sobreviveu ou não teve forças para voltar? Quero ver sua aposta sincera aqui nos comentários. O chão da aldeia parecia mais duro que antes. O ar, mais pesado. O Iraci pisou com o pé firme, o rosto coberto de poeira da estrada, o corpo magro, queimado de sol. Não vestia nada especial, só o que sobreviveu com ela. Mas seu olhar, aquele não era mais o da mulher expulsa. As crianças correram para dentro das ocas. As mulheres cochicharam entre si. Os homens que estavam sentados ao redor da fogueira se levantaram. E então o burburinho começou. Ela voltou. Sozinha. Cadê o Apache? O Iraci não. Respondeu ninguém. Caminhou direto para o centro da aldeia. No meio da praça de terra batida, onde os rituais eram feitos, onde um dia foi humilhada, ela parou. Ficou ali, parada, olhando em volta. O cacique saiu da tenda grande, com o cajado na mão. O pajé veio logo atrás, encostado num pedaço de madeira como apoio. Já estava velho demais, mas os olhos continuavam vivos. Irapuã apareceu por último, o braço ainda enfaixado, o rosto marcado de vergonha. Ele veio caminhando devagar, como se carregasse não só a dor do corpo, mas também a do ego quebrado. O que veio fazer aqui? Ele rosnou de longe. Veio pedir perdão? O Iraci respirou fundo. Não vim pedir nada. Vim dizer. Todos em volta silenciaram. O cacique estreitou os olhos. A aldeia inteira parecia prender o ar. Dizer o quê? Perguntou o pajé, num tom calmo. O Iraci tirou do bolso o que restava do colar de Aruanã. Estava queimado, mas ainda reconhecível. Esse colar é do homem que vocês chamaram de inimigo. Do homem que me salvou, que me amou sem querer nada em troca.
que me protegeu quando todos vocês me viraram as costas. Ela ergueu o colar com as mãos sujas, a voz embargada. Ele morreu para que eu pudesse estar viva aqui agora, e eu não vou deixar que a história dele seja apagada. Irapuã deu um passo à frente. Ele morreu porque ousou me desafiar, porque roubou o que era meu. Ela o encarou com nojo. Eu nunca fui sua. Você me teve como quem tem uma cuia quebrada, só até achar outra para pôr no lugar. E quando meu corpo não deu filho, você me jogou fora. Você era um peso morto. Ele cuspiu. O pajé bateu o cajado no chão, forte. Basta. O som ecoou entre as ocas. Essa mulher passou por tudo e voltou andando, não rastejando. Ela não tá aqui pedindo clemência. Tá aqui devolvendo dignidade. E o que vai fazer? Irapuã gritou. Vai dizer que ela é exemplo agora? O cacique deu um passo adiante. Falou baixo, mas com voz firme. Talvez ela seja, porque ela não matou ninguém. Não mentiu. Só amou, e sobreviveu ao fogo que você mesmo acendeu. Irapuã perdeu o fôlego. Olhou ao redor e viu que, dessa vez, ninguém estava ao seu lado. Ninguém o defendia. O Iraci então caminhou até o velho tronco de juazeiro, onde um dia foi desligada da aldeia como uma folha seca. Tocou o tronco com a palma da mão. Eu fui jogada para morrer, mas eu voltei diferente. Voltei com tudo que vocês negaram que eu era capaz de ser. E o que quer agora? Perguntou o cacique. Quero que vocês ouçam. Que saibam. Que não apaguem o nome dele. Ela colocou o colar no tronco, amarrou com um fio de cipó e deu um passo para trás. Esse é o altar dele agora. Aruanã foi homem mais inteiro do que qualquer um de vocês que vive abaixando a cabeça para a tradição sem alma. O silêncio dominou. O pajé caminhou devagar até o tronco. Tocou no colar com reverência. Que esse nome não se apague, e que a partir de hoje, nenhum ventre seco seja tratado como maldição. O Iraci chorou em silêncio. Não era choro de fraqueza. Era de fim de guerra. Ela se virou para ir embora. Já tinha dito o que precisava. Já tinha cravado sua existência no chão daquela aldeia. Mas antes que desse o segundo passo, uma criança se aproximou. Era uma menininha de tranças curtas. Olhou para ela com os olhos grandes e perguntou: Você vai voltar mais vezes? O Iraci se agachou, passou a mão nos cabelos da menina e sorriu pela primeira vez em dias. Um dia, talvez, quando tudo isso aqui souber amar melhor. E saiu caminhando. Devagar sob o sol quente, com o colar de Aruanã agora pendurado entre as raízes do juazeiro, para nunca mais ser esquecido. Você já voltou para um lugar onde disseram que você não era ninguém? Comenta. Eu voltei mais forte. Depois que o Iraci saiu da aldeia, o silêncio ficou no lugar dela. Um silêncio pesado. Não daqueles que descansam o ambiente, mas daqueles que gritam por dentro da cabeça de cada um. O colar de Aruanã balançava no tronco de juazeiro com o vento. Penas queimadas, cerdas, manchadas, mas ali, inteiro de novo, como se estivesse segurando a história no pescoço da memória. O povo ficou parado por um tempo. Ninguém sabia o que fazer depois daquilo. Não era comum alguém enfrentar a aldeia inteira e sair andando como quem terminou uma canção. A mulher que eles chamavam de seca agora era semente. Foi então que uma velha saiu do fundo das ocas. Andava devagar, com a coluna curvada e o pé arrastado. Era a mãe do cacique. Ninguém a via muito. Mas quando ela aparecia, era como se o tempo inteiro parasse para ouvir. Ela chegou devagar até o tronco. Olhou o colar, passou a mão devagar nas penas queimadas e falou com a voz rouca. Eu lembro do dia em que ela nasceu. A mãe dela não gritava de dor. Ela chorava de medo. Medo de que a filha fosse mais frágil que o mundo. E foi. Mas não da forma que pensavam. O povo se aproximou aos poucos. Formaram uma roda de novo, como naquele dia em que o Iraci foi expulsa. Só que agora, ela não estava mais lá. E isso doía. Vocês viram uma mulher voltar sozinha, continuou a velha.
E ainda assim conseguir fazer todos nós abaixar os olhos. Isso não é comum. Isso é força. Irapuã ficou no fundo, de braços cruzados, o rosto endurecido. Mas agora, ninguém mais o ouvia. A velha olhou direto para o cacique. Meu filho, essa aldeia perdeu uma das mulheres mais fortes que já pisaram aqui. E tudo porque ela não sangrava como as outras. Vocês mediram valor com útero e perderam a alma. O cacique fechou os olhos. Respirou fundo. Depois virou-se para o pajé. O que fazemos agora? O pajé caminhou até o centro. Bateu o cajado no chão uma vez. Não podemos julgar quem não quebrou nenhuma lei, só nossos preconceitos. E o nome dela? Vai ser riscado? O velho balançou a cabeça. Vai ser lembrado, no tronco, na história, nas crianças que vão crescer ouvindo dela. Um dos jovens da aldeia falou alto. Mas ela ficou com um Apache. E se ele tivesse nos atacado? A resposta veio rápida da velha. E se ele tivesse nos ensinado a amar? O jovem abaixou a cabeça. Então o cacique levantou o braço como quem sela o fim de um ciclo. O nome de Uiraci não será mais motivo de vergonha nesta aldeia. Será lembrado como símbolo de coragem. E quem ousar desrespeitar, estará desrespeitando todos nós. O povo assentiu em silêncio. Uns emocionados, outros ainda confusos. Mas ninguém protestou. Mais tarde, naquela mesma noite, uma roda de crianças se formou perto do tronco. Sentaram ao redor da avó do cacique. Ela pegou um punhado de folhas secas e começou a trançar no colo. Contem pra gente de novo, pediu uma menina. Sobre o quê? Sobre a mulher que não podia ser mãe, mas ensinou todo mundo a crescer. A velha sorriu. Ah, essa história eu sei de cor. Era uma vez uma mulher que foi arrancada do mundo como galho seco. Mas ela não morreu. Ela virou raiz. Longe dali, o Iraci caminhava sozinha pela margem do rio. O sol já tinha se deitado e a lua enchia o céu como se fosse cuidar dela por cima. Parou para beber água, se ajoelhou, lavou o rosto. Você viu, Aruanã? Eles ouviram. Silêncio. Ela tocou o pescoço onde antes usava o colar. Agora havia só a marca do fio, como tatuagem feita de lembrança. Eu cumpri, como prometi. Ela se levantou. Continuou andando, com passos lentos, mas firmes. Sabia que, de agora em diante, o caminho era dela. Só dela. Mas o que ela não viu foi a sombra atrás das árvores. Fraca, encurvada, com a respiração pesada. Aruanã a seguia, machucado, vivo. E com o coração cheio de um único desejo, encontrar de novo a mulher que o ensinou que amar, também podia ser cura. Se você também acredita que a força de uma mulher não está no que ela gera, mas no que ela transforma, comenta. O Iraci é força pura. O tempo passou diferente depois que o Iraci deixou a aldeia pela segunda vez. Não foi embora com raiva, nem de cabeça baixa. Foi embora com paz. E isso incomodou mais do que qualquer grito. A fogueira da praça não foi acesa por alguns dias. Era como se o fogo envergonhado também estivesse em silêncio. Mas o colar continuava lá, amarrado no tronco de juazeiro, balançando com o vento, lembrando todo mundo do que tinha acontecido, ou do que quase ninguém quis enxergar antes. As crianças, que antes corriam dela, agora paravam diante do tronco e perguntavam baixinho: quem era ele? Por que ela amava tanto assim? A avó do cacique, com sua voz mansa e suas mãos firmes, respondia com paciência. Porque ele olhou para ela sem pressa, sem cobrança. E porque ela, mesmo rejeitada, foi inteira no que sentiu. E isso vale mais do que 1 milhão de filhos correndo no terreiro. Um dia, durante a tarde, quando o sol batia fraco sobre as pedras, a avó chamou as crianças e disse: vamos contar histórias? Todos correram para a roda. Sentaram com os olhos brilhando, e ela começou. Vocês conhecem os contos dos que voltaram do fogo? Sim, os que escaparam das chamas.
Então vou contar de um homem que veio de outra terra. Tinha cicatriz no corpo e silêncio na boca, mas trazia amor no peito. E de uma mulher que o povo chamou de vazia, mas ela carregava o mundo dentro. Enquanto isso, o Iraci andava por um caminho de pedras molhadas, longe da aldeia. Tinha construído uma pequena cabana perto do rio, sozinha, mas viva. Cuidava de plantas, colhia raízes, conversava com o vento. Um dia, ouviu passos apressados atrás dela. Quando se virou, era uma menina da aldeia. A mesma que perguntara se ela voltaria. Estava ofegante, com os pés machucados. Eu vim para aprender. O Iraci franziu a testa. Aprender o quê? A viver sozinha, sem ter medo. Como você. Ela quis chorar, mas segurou. Você não precisa viver sozinha, menina. Mas também não quero depender de ninguém para existir. O Iraci olhou para a menina como quem enxerga a própria infância perdida. Qual seu nome? Amana. Então entra, Amana. E traz silêncio no bolso, que aqui a gente ouve mais do que fala. Amana ficou por dias. Depois vieram outras. E outros. Crianças. Curiosas. Adolescentes rebeldes. Mulheres caladas. Todos querendo ouvir da boca de Iraci a história que ninguém contava direito. Ela falava devagar, com os olhos úmidos, mas a voz firme. Aruanã não morreu para ser esquecido. Ele morreu para que eu aprendesse a me amar sem ser mãe, sem ser esposa, sem ser posse. Só gente. Ela ensinava a caçar sem violência, a plantar com respeito, a defender com firmeza. Começaram a chamá-la de Tia Uira, e logo de mestra. Uma noite, durante uma roda ao redor de uma fogueirinha, Amana perguntou: se ele tivesse sobrevivido, o que vocês teriam feito? O Iraci olhou para o céu, respirou fundo e respondeu: a gente teria vivido o que já estava vivendo. Amor sem plano, sem exigência, sem medo. Só isso. Ela não sabia, mas ali perto, entre as árvores, um homem escutava. Sentado no chão, encostado numa pedra, com o corpo marcado, a barba crescida e os olhos cheios d'água. Aruanã, vivo. Ele ouvira tudo, cada palavra, cada pausa, mas ainda não teve força para se mostrar. Ela tá bem, pensou. Tá mais forte do que nunca. Ele fechou os olhos, como quem sela um capítulo dentro do peito. Na manhã seguinte, deixou uma pena branca amarrada num cipó, pendurada na entrada da cabana dela. Não bateu, não chamou. O Iraci achou a pena quando saiu para buscar água. Parou, tocou com cuidado, olhou em volta. Nenhum sinal. Mas um vento morno soprou e ela sorriu. Não disse nada, só voltou para dentro e continuou a aula com as crianças. Agora me digam, falou ela, com o colar de Aruanã pendurado na parede. O que vale mais, carregar um filho nos braços ou deixar um amor gravado em todas as almas que tocam em você? O silêncio respondeu. E naquele silêncio estava a presença dele. Você também acredita que nem todo amor precisa durar para ser eterno? Comenta. O amor deixou raízes. A cabana de Iraci já não era só uma casa, virou ponto de chegada, de descanso, de escuta. Quem andava cansado da aldeia, da culpa, do peso dos próprios silêncios, acabava parando ali. Não havia placa, nem convite. Mas todos sabiam chegar. As crianças vinham primeiro, curiosas, com os olhos grandes e perguntas que não cabiam mais nas bocas pequenas. Depois vieram as moças, caladas, carregando dúvidas sobre o corpo, o amor, o medo. O Iraci não respondia tudo, mas escutava, e isso já valia mais do que qualquer conselho. Ela ensinava como reconhecer o cheiro de uma folha boa, como ouvir a água do rio e saber se vinha chuva, como passar a mão na terra e sentir se ela estava pronta para receber semente. Mas mais que tudo ensinava como reconhecer um coração maltratado e não virar as costas. Numa tarde, Amana apareceu com um colar na mão.
É para você. De onde tirou isso? Fiz. Não é bonito como o dele, mas é o que eu pude fazer com o que eu tinha. O Iraci pegou o colar. Era simples. Fios de cipó, contas de madeira, uma única pena presa no centro. Ela engoliu seco. É o mais bonito que eu já ganhei. Você sente falta dele ainda? Todos os dias. E por que não chora mais? O Iraci olhou a menina, depois o céu. Porque agora eu planto com o que ele deixou, e o amor dele virou estrada para os outros passarem. No mesmo dia, 4 meninos chegaram fugidos da aldeia. Tinham levado castigo por responder ao cacique, e diziam que lá ninguém escutava mais criança. Aqui a gente escuta até pensamento, disse o Iraci, sorrindo. Os meninos ficaram por 3 noites. Aprenderam a pescar, a dividir o silêncio, a cozinhar sem pressa. Quando voltaram para a aldeia, levaram um punhado de sementes e um pedido. Planta perto do tronco do juazeiro. Ela disse que cresce melhor se a gente regar pensando em alguém que a gente ama. E assim, perto do colar de Aruanã, começaram a brotar pequenas ervas medicinais. As mães usavam nos chás, os anciãos faziam defumações com elas. Foi o Iraci que mandou, diziam. Ela, que nunca gerou filho, agora era lembrada em cada cura da aldeia. Numa manhã, enquanto colhia raízes, um rapaz parou na beira do mato. Era jovem, alto, com os cabelos longos presos num nó e olhar perdido. Posso entrar? Ninguém precisa pedir. Aqui não tem porta, só caminho. Ele entrou devagar. Me disseram que você acolhe os que não cabem mais em lugar nenhum. Ela apontou uma pedra. Então senta, porque esse lugar é cheio deles. O rapaz chorou. O Iraci não perguntou o motivo, só colocou uma folha de eucalipto para ferver. Quando a alma ferve demais, a gente acalma por dentro, soprando quente por fora. Ele não. Entendeu de primeira, mas ficou. Ficou por semanas. Ajudou a construir um pequeno abrigo do lado da cabana dela. Cortou bambu, lavou potes, carregou lenha. Um dia, quando preparavam a terra para a nova plantação, ele perguntou: por que todo mundo te chama de mãe se você nunca teve filho? Ela parou de cavar. Olhou para ele com ternura. Porque a gente acha que ser mãe é só parir, mas tem gente que pare coragem no outro, que acolhe, que ensina, que sara, e quando o povo não tem onde se deitar, vem no meu colo. Ele assentiu em silêncio. E naquele fim de tarde, debaixo de uma árvore, ele disse: eu queria ter nascido do seu ventre. O Iraci riu. Mas você nasceu. Cada um que pisa aqui me recomeça um pouco. Eu tô cheia de filhos espalhados por aí. Só não são de sangue. São de alma. Enquanto isso, lá na aldeia, o pajé, já deitado, doente, pediu para ver o cacique. Quando eu me for, não é o filho da tua casa que deve me velar. É a filha do juazeiro. O Iraci? Sim. A mulher, que a gente chamou de seca e que hoje é quem mais dá fruto nessa terra. O cacique baixou a cabeça e chorou. Eu fui cego demais. Então veja agora. E chame ela, antes que o tempo chame primeiro. Se o Iraci te ensinou algo com essa caminhada, comenta. Eu aprendi com ela. O Iraci estava varrendo a entrada da cabana com um feixe de folhas secas quando viu 2 meninos se aproximando com os pés sujos de poeira e os olhos baixos. Tia Uira. O pajé mandou chamar. Ela parou. O vento soprou de leve. Nem precisou perguntar mais nada. Ele tá partindo? Disse mais para si mesma. Os meninos assentiram. Um deles disse: ele pediu que só você encoste no corpo dele quando chegar a hora. O Iraci ficou em silêncio por um momento. Depois largou a vassoura, foi até o canto da cabana, pegou um pano branco, uma tigela de barro e o colar que a mana havia feito. Vamos. Os meninos foram na frente, guiando por um caminho que ela conhecia desde menina. Cada curva, cada raiz, cada pedra era uma lembrança.
Boa ou ruim não importava mais. O importante era que agora ela voltava de outro jeito. Na entrada da aldeia, todos pararam o que estavam fazendo. As mulheres cochicharam, os homens se entreolharam. Mas ninguém falou alto. Ninguém ousou. Ela já não era a mesma. E todos sabiam. Caminhou direto até a oca do pajé. Lá dentro, o cheiro de ervas secas misturava com o de tempo. O velho estava deitado numa esteira, magro, os olhos fundos, mas abertos. Quando viu o Iraci, tentou sorrir. Veio. Ela se ajoelhou ao lado dele, pegou sua mão com cuidado. Vim. Você me chamou. Porque é você quem deve me preparar. Foi você quem se limpou do mundo. Agora pode limpar o velho que vai partir. Eu não sou curandeira, pajé. Mas é a mais viva entre todos nós. E quem vive de verdade, sabe cuidar da morte. Ela engoliu o choro. Passou um pano úmido na testa dele. Ele fechou os olhos. Lembra quando me perguntou se você ainda ia servir para alguma coisa? Lembro. Pois hoje, você é o que a gente tem de mais forte. O povo inteiro anda doente e você tá curando pela presença. Eu não vou mais andar por essas trilhas, mas quero que meu último caminho seja conduzido por você. Ela assentiu. Ficou ali por horas. Trocou o pano da testa, soprou cantigas baixinho e ouviu o velho respirar devagar, cada vez mais longe. Quando a noite caiu, ele falou as últimas palavras. Conta para eles que nem todo espírito precisa de tambor. Às vezes basta uma mulher de pé. E então, silenciou. O Iraci não chorou ali. Pegou a tigela de barro e encheu com folhas, cascas e um pouco de mel. Preparou o corpo do velho como aprendera observando os mais antigos. Depois chamou o cacique. Ele partiu. O cacique apareceu na porta, os olhos úmidos. Ficou parado por alguns segundos, depois disse: "Obrigado." Ela apenas assentiu. Na manhã seguinte, a aldeia se reuniu no centro. O corpo do pajé foi colocado sobre uma esteira feita de fibras e cipós, e o povo esperava em silêncio pela cerimônia. Mas não foi o cacique quem falou, nem o filho dele, nem os guerreiros. Foi o Iraci. Ele me pediu para dizer que o maior erro da nossa aldeia não foi ter me expulsado. Foi ter esquecido o que é ouvir o espírito das coisas simples. Ela olhou em volta. Ninguém se mexia. Ele me pediu para lembrar que a morte não leva tudo, leva o corpo. Mas se a gente continuar andando com a lição, o espírito fica. Se abaixou, colocou a mão sobre o peito do pajé. Ele se foi em paz, e eu vou continuar. O que ele deixou? Com minhas mãos. E com minha coragem. A aldeia se curvou. Não com palavras, mas com respeito. Um respeito que, há tempos, ela já merecia. Ao final da cerimônia, ela caminhou até o juazeiro. Tocou o tronco. O colar de Aruanã ainda estava lá. Ao lado agora cresciam plantas que ela mesma havia pedido para as crianças plantarem. Estavam altas, vivas, fortes. Tá vendo, Aruanã? A gente não teve tempo, mas teve verdade. Ficou ali por alguns minutos. Depois virou-se e foi embora. Dessa vez ninguém chamou, ninguém segurou. Mas todos olharam. E sabiam. Ali ia a mulher que não foi mãe, mas que agora era o ventre da aldeia inteira. Você também acredita que alguns espíritos vivem na força de quem fica? Comenta: ele vive em mim. A lua estava cheia. Iluminava a aldeia com uma luz que não feria, mas também não deixava nada escondido. As crianças corriam com tochas pequenas, ajudando os mais velhos a ajeitarem os bancos de tronco ao redor da fogueira. Era a primeira noite de Mimsedzi, ritual desde a morte do pajé, e seria diferente. Dessa vez não haveria dança de guerra, nem tambores batendo fundo na terra. Seria uma roda de lembrança. No centro da praça, a fogueira foi acesa com folhas secas e galhos de cajueiro. A chama subiu devagar, sem pressa. O povo sentou em silêncio como se sentissem que alguma coisa maior estava por acontecer. O Iraci chegou sem anunciar. Usava um pano claro amarrado ao corpo e o cabelo solto nos ombros. Andou devagar até o tronco do juazeiro.
onde ainda estava pendurado o colar de Aruanã. Ela o retirou com as 2 mãos e ficou parada, olhando o fogo. O colar tremia em seus dedos. Não era só uma peça. Era uma história inteira. Virou-se e caminhou até o centro da roda. Ninguém a chamou, mas todos abriram espaço. O cacique se levantou, mas não disse nada. Sabia que agora a palavra não era mais dele. O Iraci ergueu o colar. Hoje eu não vou falar do que perdi, nem do que me tiraram. Hoje eu vou falar do que ficou. Silêncio. Esse colar era do homem que me ensinou a não depender de aprovação para existir. Ele não me deu um filho, me deu coragem. E é isso que eu quero deixar aqui, nessa fogueira. A parte mais viva dele. Se aproximou da chama, parou em frente. A fogueira estalava alto, como se ouvisse. Eu não vou enterrar o nome dele. Vou plantar no fogo, para que suba com o vento e se espalhe em quem souber sentir. Com cuidado, soltou o colar entre as chamas. As penas queimaram rápido. As contas de madeira crepitaram. Um cheiro doce subiu no ar. Um sopro quente tocou o rosto de cada pessoa ali. Ela se virou de volta para a roda, os olhos cheios, mas firmes. Eu não gerei carne, mas gerei caminho. Eu sou a mulher que ficou de pé depois de ser esquecida. E se isso serve para alguém, então já valeu. As mulheres da aldeia começaram a chorar em silêncio. Algumas abaixaram a cabeça. Outras apertaram as mãos nos próprios colos, lembrando das vezes em que calaram, se curvaram, aceitaram menos do que mereciam. Um menino se levantou. Tinha os olhos grandes e o rosto sujo de cinza da lenha. Tia Uira, a senhora pode ser minha avó? Mesmo sem ser velha? O Iraci sorriu. Se agachou, abriu os braços e respondeu: posso ser tua raiz, e de quem mais quiser crescer para cima. O cacique se aproximou. Parou diante dela com os olhos marejados. Estendeu a mão, coisa que nunca tinha feito antes. A aldeia deve desculpas. O Iraci olhou bem dentro dos olhos dele. Não precisa pedir, só não repete. Ele assentiu. A fogueira continuava acesa, forte, quente, mas agora não era ameaça, era memória viva, e nela, o nome de Aruanã ardia com leveza, como semente sendo lançada ao céu. Na beira do mato, distante da roda, uma sombra observava, encolhida, cansada, mas inteira. Aruanã. Não foi até ela. Não naquele momento. Ele entendeu. O Iraci não precisava mais dele para ser forte. Ela já era. Mas mesmo assim, ele voltou. Não para salvar, mas para estar. E isso bastava. Antes de partir de novo, pegou um pedaço de carvão da terra. Rabiscou num tronco caído a única coisa que sabia deixar. Ela me curou. E então sumiu entre as árvores, em paz. O Iraci naquela noite olhou para o céu, com as mãos abertas sobre o colo. Eu te amei, e você me viu. Isso me salvou. E enquanto as faíscas da fogueira subiam para o escuro, a aldeia inteira entendeu. Nem todo amor precisa durar uma vida. Mas alguns mudam o mundo inteiro de quem fica. Se essa história te tocou de verdade, compartilha com alguém que precisa lembrar que o amor pode curar até as cicatrizes mais profundas. Alguém vai se reconhecer nisso.